Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo Investindo no Sucesso. Eu me chamo John E eu me chamo Pablo. e vamos começar hoje um assunto um tanto quanto delicado, mas não tão muito porque a gente está falando de Copa e hoje o Brasil venceu o primeiro jogo, não é isso? Pois é, já trilhando aí talvez o caminho para o Hexa, né? Tão esperado Hexa. Foi esperado o Hexa. O que faz 20 anos que ele ganha foi Penta? Eu acho que é isso mesmo. 20 anos 2002. 2002, exatamente. 20 anos. Acho que está na hora dele ganhar um título, né? Mas sabe o que eu acho interessante? Que esse espírito de Copa ele sempre movimenta o mercado. Mesmo sem como é que se diz? Sem ele ganhar a Copa, sem ele levar. Eu lembro que teve uma Copa, eu acho que foi a Copa de 2014. 2014, Copa do Brasil. Copa do Brasil. No Brasil. No Brasil. Foi. Foi quando um colega meu disse assim, o Brasil vai levar essa Copa porque é no Brasil e tal, e tem um espírito, tem a gana, não sei o que. Eu falei, mas a presidente é Dilma. Eu disse, não vai levar. Não vai levar a Copa. Eu falei, vamos apostar que não vai levar? Aí ele fez, tu tá apostando contra o Brasil? Não, eu tô vendo a realidade, eu sei que não vai levar. Eu sei, assim, podia levar, né, de fato. Mas tá uma situação muito difícil, a gente viu um gasto muito exacerbado com estádio, com um monte de coisa que estava acontecendo, um monte de bomba que estava prestes a estourar. Então eu acho assim que nesse período dessa Copa de 2014 o Brasil estava um tanto quanto desacreditado. Se bem que teve a Copa de 2018 e ele também não levou, né? Exatamente. Então a gente não pode estar também desmerecendo todo o crédito que acontece. Mas, tipo, se a gente observar nessa questão de 2014, realmente movimentou muito o mercado, o fluxo movimentou muito no país, porque a Copa foi exatamente no país. No país, exato. Porém, mesmo agora em 2022, a Copa sendo lá no Catar, a gente sabe que vai ter um movimento bom no país. Por quê? Uma Copa dessa, exatamente, uma Copa dessa influencia muito. Os apostas que existem, né, os sites de apostas em si, sites e aplicativos, né, podemos dizer. Com certeza. Vamos lá. Os famosos aplicativos Bet. Eu chamo aplicativo Bet. Porque tudo tem Bet porque alguma coisa. todos têm bet, exatamente. Bet Site e aplicativos de apostas gera muito para as pessoas que gostam de beber, né? Aí já gera para certas empresas, uma Ambev da vida, que vai ter um consumo muito maior, até porque é um momento esperado desde o início do ano, digamos assim, né? Já vem se preparando, esperando um certo movimento devido à Copa ser nesse ano, tem um consumo maior de bebida alcoólica. Então, as ações das empresas até podem ter uma alta ou pode ter uma baixa, dependendo do qual for o resultado apresentado. O varejo em si, porque a gente sabe, né? Não só o grande investidor, as grandes empresas, mas as pequenas também, né? Aqueles comércios pequenos vai ter um fluxo maior. As vendas de camisa da seleção, entre outras, para poder festejar, né? Aqueles negocinhos de fazer barulho. Não, com certeza. Hoje eu fui no shopping, pra tu ter uma ideia, a movimentação tava tão grande naquele shopping que eu tava subindo a escada, vê só, eu não sei se a minha mente ela funciona de uma forma assim, desse jeito, que eu acho até um tanto quanto perigoso, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu subi a primeira escada rolante e tava rolando lá em cima, né? No piso lá, no último piso. Sim, certo. Aí quando eu tava subindo a escada rolante, tava normal, primeira, escada lotada, tal, aquela euforia, todo mundo feliz, o jogo já tinha começado o primeiro tempo e a gente escutando tudo lá de baixo. Quando foi a segunda escada rolante, que tinha uma fila enorme para subir, aí eu já fiquei meio apreensivo, porque é uma escada muito longa e tem um peso enorme ali passando. Aí eu fiquei, quando chegou na metade da escada, eu fiquei pensando, né, mil coisas, e se isso aqui parar? E pior, se isso aqui quebrar, se não aguentar o peso, e se o pessoal começar a fazer euforia lá dentro, isso aqui, tanto é que todas as lojas estavam fechadas. Só a praça de alimentação estava aberta. Só a praça de alimentação estava aberta. Só que é uma estratégia que o pessoal pensa assim, vamos criar uma lei, imagine o Estado, vamos criar uma lei que feche os estabelecimentos comerciais. Né? Teve a proposta do setor público, né? O setor público pegar, parar um pouco aquele horário do jogo, liberar o pessoal mais cedo tal, e pronto, ir para casa e poder curtir ali em família, assistir o jogo. Só que se a gente coloca uma lei e automaticamente obriga o setor privado a fazer isso, aí a gente já cria um problema. Porque a gente vai estar mexendo com o fluxo de caixa ali, porque automaticamente nessa situação você cria um direito.
eu não sei se é o Hayek que fala que quando não existe nada, não existe nenhuma medida tão longa, tão longínqua quanto uma medida provisória. Ou seja, a medida começa provisória. A gente viu pelo auxílio emergencial, né? Começou com o auxílio emergencial, agora deixou de ser auxílio emergencial, virou auxílio Brasil e agora é Bolsa Família, voltou do Bolsa Família, só que com um valor bem mais elevado, né? Ou seja, mais gasto, enfim. Então, a decisão do Estado em querer mexer com o setor privado, eu acho que influencia de uma forma tanto quanto negativa, por mais que seja um bem para a população que entenda, não, tá fazendo bem, tô saindo mais cedo aqui para assistir o jogo, meio que quando se obriga, eu acho que muda de figura. Porque veja bem, sem obrigar, sem precisar obrigar ninguém, eu passei as lojas estavam todas fechadas. Ou seja, o pessoal veio para começar o jogo, o shopping deve ter aberto umas 10 horas. Ou talvez até abrir um pouco mais cedo, que certas lojas do comércio a gente sabe, né? Por abrir de 8, passa a abrir de 6, para poder dar uma liberação mais cedo também. Exato. Aí eu ia até no centro da cidade, aí eu disse, não, vou deixar para ir à tarde e de lá eu vou assistir o jogo. Aí quando eu falei com a Thaís, ela disse, não, mas o centro, o pessoal da loja ia ficar só até 3 horas. Aí eu fiz, puxa, gente. Aí o comércio vai fechar de 3. Ou seja, os próprios empresários entendem a necessidade de um funcionário querer ver o jogo, ter esse espírito futebolístico nosso do Brasil e tal. Só que quando você obriga, é que nem eu tava pensando, quando você obriga é diferente de você fazer aquilo de bom grado. Ou seja, um cara fecha, outro fecha. Automaticamente os caras vão entrando, os patrões, né? Os empresários vão entrando naquela, empresários vão entrando naquela harmonia, não, vamos fechar. Porque eu pensei o seguinte, imagina aquele pessoal todinho subindo lá nas lojas do shopping. E imagina aquele pessoal, sei lá, deu uma doideira, é de graça, né? Deu uma doideira na cabeça de um grupo e vamos fazer uma baderna que é uma bagunça. Não tem segurança para fazer isso, entendeu? Então meio que inibe essa percepção. Porque a gente sabe que quando a gente tem um local que é aberto para qualquer tipo de público, a gente sabe qualquer coisa. A gente vê os estádios, coisas terríveis acontecendo. O pessoal quando fica irritado, porque quando eu vi o Brasil fazer o primeiro gol, o pessoal fez aquele barulho, aquela euforia, mas de repente você vê que tem pessoas que elas não querem fazer barulho, euforia, querem fazer bagunça. Uhum. E você extrapolar. Exatamente, aí passa aquele segurançazinho que você vê que não dá conta, que era muita gente ali dentro. Então você vê que aquele segurança não ia dar conta. Então a decisão de fechar aquelas lojas é uma decisão tanto estratégica para o pessoal poder ser liberado, assistir o jogo e tal, quanto de uma segurança para a loja, para evitar certas situações de vandalismo, podemos dizer. Exatamente, né? Mas porque muito bem um grupo pode descer ali e dizer, eita, aquela loja tá, vamos passar ali, vamos tocar o rolo, e passa lá e imagina, dois, três vendedores ali, não vai fazer o quê? Nada. Não vai fazer nada. Principalmente se tiver duas lojas abertas. Então essa decisão deles fecharem, depois abriu o jogo acabou às 6 horas aqui, né, umas 18 horas. Umas 18h15, 18h20 já estavam abrindo novamente. Depois que o fluxo de pessoas saíram, todo mundo, depois que o pessoal saiu, pronto. Aí começou a abrir devagarzinho, uma porta subiu, outra porta subiu. E você vê que o mercado em si, o setor de varejo, o setor privado em si, ele meio que se autorregula. Você não, assim, teoricamente, quando a gente fala assim, questão das liberdades, eu não acredito que seja eu entrar na tua liberdade e querer cercear ela de alguma forma, impedindo uma compra, uma venda, um certo tipo de produto. Eu não acho que isso seja o ideal dentro de um contexto de liberdade econômica. Porque se você pegar parâmetros de liberdade econômica entre a própria Sérvia, que jogou hoje com o Brasil, e o Brasil, ela tem muito mais pontuações nessa área do que o Brasil, muito mais liberdades. Porque a partir do momento que o Estado ele tenta intervir dessa forma, que nem o que aconteceu agora está acontecendo agora com o agro, né, que você viu aquele vídeo que ficou famoso, o pessoal tudo lá querendo, porque imposto brasileiro, ele quando se acostuma a não pagar imposto, ele não quer que o imposto seja criado porque o cara criou uma PEC agora, que vai ter mais gasto, enfim, isso aí não é interessante para o funcionalismo do setor privado, a forma o modus operandi dele, porque impacta o lucro, impacta nas ações das empresas, impacta nas ações, impacta nos investidores, investidor de fora sai, o dólar sobe, porque fica mais escasso, a nossa moeda fica mais solta dentro do mercado, gera desinvestimento gera menos desemprego, então tudo isso gera uma bola de neve, para você ver o quanto
impostos exacerbados são ruins para nossa sociedade. Bom, mas é isso aí. Podemos ver que essa questão da Copa movimenta muito, né? Como você falou aí das lojas fechadas no shopping. Só da área, no caso a gente vê, ó, por exemplo, as lojas fecharam, porém tiveram movimentação antes do jogo e após o jogo. Então o comércio não parou, de certa forma vai ter a movimentação, principalmente porque aquele pessoal que estava na área de alimentação, onde estava sendo transmitido o jogo, além de consumir dos empresários que são do ramo de alimentação, que estava lá, quando saísse, quem ficasse no shopping ia fazer suas compras ali. Exato. Então aumenta o fluxo no shopping. Você mesmo é exemplo desse. Finalizou, foi fazer as compras. Então gera uma movimentação maior. Que é uma coisa que, tipo, o shopping ele não ia ver uma quantidade de gente tão grande daquele jeito durante uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Não ia ver. Nem no final de semana não ia ver uma coisa dessa. Quem foi que reuniu? Um jogo. Tanta gente num lugar só para poder movimentar aquele local. Bom, pessoal, o assunto que a gente queria abordar hoje seria esse, por conta do jogo que teve hoje. A gente queria colocar um papo mais sobre a influência da Copa, dos jogos e do que acontece no dia a dia desse período que a gente está vivendo agora, no que está acontecendo nas nossas vidas, dentro da economia, movimentando as ações, o mercado de modo geral. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, marca alguém. Principalmente compartilha aí, que vai ajudar muito, e principalmente deixa seu like, porque quanto mais pessoas verem, vocês vão ajudar essas pessoas, vão nos ajudar também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.